Então tá. Eu sou o Luiz Henrique, filho da Frida e do Danilo. Eu sou de Assis Chateaubriand, interior do Paraná. Desde pequenininho eu gostava de ouvir o rádio, né? Mas eu vim morar em Curitiba pequeno para minha mãe poder trabalhar. E aqui a gente ouvia muito a Rádio Universo, a Rádio Atalaia. E ficava imaginando, né? Me recordo que a primeira grande emoção do rádio foi ter ouvido sobre a morte do Elvis Presley. Em julho, agosto, né, de 77, a morte do Elvis Presley. Aquela notícia chocou. E a partir de então, a gente passou a ouvir mais e mais e mais o rádio. Aí quando eu voltei para Assis, lá tinha uma rádio apenas, uma rádio AM. A gente ouvia os programas, pedia música e virou aquela brincadeira. E eu sempre com aquele negócio na cabeça, eu quero virar locutor, um dia eu vou ser locutor. Só que eu queria também ser médico, porque meus pais trabalhavam no hospital, e vim para Curitiba estudar. Voltei para Curitiba, para minha cidade, para Assis Chateaubriand, em 1982, 84. Em 84, estando lá, surgiu a possibilidade de uma nova rádio surgir na cidade, uma rádio FM, que era uma novidade. E o dono do hospital que minha mãe trabalhava falou, olha, quando a rádio estiver pronta, você vai trabalhar. Falei, beleza. E eu esperei, né? Esperei, continuei estudando, fazendo ginásio e coisa. E a rádio em 1987 ia inaugurar. Isso era 1985. Mas eu já gostava de imprensa e tinha um jornal na cidade chamado O Regional, do Ademir de Brito, pai de uma amiga minha de infância. Ele falou, você não quer escrever uma coluninha sobre rádio, TV, cinema e coisa? Eu vou escrever, comecei a escrever. E fui treinando meu português, né? Comecei a escrever a coluna e foi aí que entrei para a imprensa. Em 87 a rádio inaugurou e eu formei a primeira equipe. Estava na primeira equipe como redator, eu não sabia nem o que era, o que fazia um redator. E entrei, e vamos fazer notícia, tá bom. Quantas linhas tem que ter a notícia? Tem que ter 5, 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas. E eu comecei a fazer as notícias e mandar para o locutor ler. E os locutores liam a notícia e tal, e foi. E a gente começou a criar programas novos, e sempre aquele clima mais jovem, né? E em 1988, eu resolvi que deveria vir para Curitiba trabalhar aqui. Eu vou trabalhar onde aqui, em Curitiba? E uma amiga minha ouvia muito a Rádio Independência. Daí ela falou assim, quando eu cheguei, falou assim, você vai falar na Rádio Independência que estão precisando de gente, porque tem horário lá que não tem nem repórter para falar. E eu fiz exatamente isso. Fui na rádio, pedi emprego para o seu Euclides Cardoso. Grande pessoa. Cheguei lá e falei, seu Euclides, eu estou vindo do interior, assim, assado, e preciso trabalhar e tal. Daí ele, o que você fazia no interior? Você fazia reportagem? Eu falei, mas era mentira, eu não fazia reportagem. O único grande acompanhamento que eu fiz na minha vida lá em Assis Chateaubriand foi acompanhar um assalto ao Banco do Brasil. E eu era redator, eu fui para ver, simplesmente. E cheguei para ele e falei, não, eu sou repórter aqui e posso fazer reportagens sem problema nenhum. Aí ele falou, então vamos fazer um teste. Falei, agora a coisa pegou, né? Aí chegou uma outra menina para a entrevista também, chamada Luciana. Ele me colocou para sentar do lado de fora da sala e pediu para esperar. Ele deu uma chave de um Fusca velho, um Fusca branco, falou assim, vocês dois saiam e vão fazer um passeio pela cidade. Aí o seu Euclides me pôs sentado lá de fora da sala, conversando com essa Luciana, e deu a chave de um Fusca branco, falou assim, vocês vão fazer um passeio pela cidade. Isso daqui é o carro a gente já sabia dirigir, né? Isso daqui é o mic, o microfone, você vai falar nele, você vai pedir para entrar no ar e vão te pôr no ar se você tiver alguma notícia. E eu não sei se era feeling, como se chama isso, faro. A gente resolveu pegar a BR-277 e ir sentido onde tinha um antigo posto da Polícia Rodoviária indo para Ponta Grossa. E aquela avenida JK, que vai na cidade industrial, a gente resolveu entrar nela. Vamos entrar por aqui para ver como que era um deserto aquilo. Nesse mesmo dia, a gente andando na avenida, eu vejo um monte de carro, caminhão passando, subindo e entrando assim à direita, né, para quem está indo, atravessando aquele trecho da JK.
era a invasão da Vila Conquista, a ocupação da Vila Conquista. Virou notícia, a gente pegou, falou no ar, falou, olha, nesse exato momento estão entrando aqui, assim, assim, assado. Deu polícia, deu todo mundo naquele momento e virou aquela confusão. Aí a polícia chegou, conversou com as pessoas e ficou registrado e aquela área foi ocupada. Foi uma parte muito interessante, foi o nosso começo aqui em Curitiba. Voltamos para a rádio, o seu Euclides nos recebeu na sala e nos contratou os dois, e era uma vaga só. Contratou os dois, aí viramos grandes amigos e trabalhamos junto e tal. E permanecemos lá. Nesse tempo do rádio, eu lembro que tinha... A nossa equipe era muito grande, no rádio antigamente, no AM principalmente, as equipes eram enormes, né? E o departamento de jornalismo era restrito a 4 pessoas. Já o policial tinha 15, o esporte 20, tinha o Lombardi Júnior com uma equipe gigantesca, né? E daí a gente começou a fazer jornalismo de uma maneira séria e foi evoluindo, a gente acabou saindo e passando por outras emissoras. Aí eu saí da Independência, antes de passar pela Clube, que foi minha grande história, eu fui para a Rádio Eldorado, que pertencia, na época, ao seu Fernando Guignoni, né, hoje que é presidente da Sanepar, e passei também pelo canal 1320, que era do falecido Baiar Osna, passei pela Rádio Colombo, do Ervim Boncos, que trabalhei com Mauro Baruch, também já falecido. Aí voltei para a Independência e fui para a Rádio Atalaia. Lembro que eu via quando chegava em Curitiba de ônibus de manhã, vindo do interior, o locutor falar Atalaia, 7 horas. E era muito interessante, acabei conhecendo a Atalaia aqui em Curitiba. E aí eu fui para a Rádio Clube também com o seu Euclides Cardoso em 1993, na segunda fase da rádio, quando ela mudou para a Rua Rockefeller. Lá eu entrei como repórter e minha filha era recém-nascida, era pequena, tinha 2 anos, e eu fui trabalhando das 6h30 da manhã no programa do Algaci Túlio, eu ficava até 6h30, 7, 8 horas da noite na rádio, porque eu precisava fazer hora extra para compensar, né, financeiramente, porque não dava para sustentar a família. E isso foi uma constante, acabou integrando no meu salário aquelas horas extras, eu acabei sendo um dos maiores salários da rádio. E o seu Euclides me colocou para fazer um acompanhamento governamental. Ou seja, eu tinha que acompanhar o governador Roberto Requião nas viagens do interior, em algumas delas, a maioria, e também fazer o trabalho para a rádio. Então eu recebia 2 vezes, eu recebia do governo do estado, eu recebia por parte da rádio. E isso foi me dando uma sustentação. E teve um período que o Walter Viapiana, que apresentava os repórteres, resolveu sair, porque ele foi aprovado num teste seletivo na Volvo do Brasil, ia ter uma carreira sólida, melhor que a de rádio, né? Porque rádio não oferecia estabilidade alguma. E eu fiquei na Rádio Clube fazendo os repórteres. E os repórteres se tornou um grande sucesso. E passados lá 3 ou 4 meses, a gente chegou a fazer primeiro lugar de audiência, ficamos 1 ano e pouco fazendo primeiro lugar de audiência, e os ouvintes começaram a ficar fã do programa, porque a gente dava liberdade para os repórteres falarem. Não era o apresentador que ganhava os louros da fama, eram os repórteres. E eles faziam essa fama, conquistavam os ouvintes mandavam doação, aparelho de som, televisão, a gente fazia campanhas para arrecadar leite em pó, aí o Algaci Túlio providenciava caminhão para fazer a distribuição, a gente distribuía para as famílias carentes, e isso foi um grande sucesso. Aí a gente foi premiado no final de ano, com o prêmio de melhor programa do ano. Isso faz muito tempo, não recordo nem quem fez a premiação. Sei que foi num hotel de 5 estrelas de Curitiba e tal. O seu Euclides ficou orgulhosíssimo. Ele era um pai, na verdade, para todo mundo, né? E o Algaci foi um grande amigo nessa época de rádio, trabalhou muito com a gente, e achei que quando ele saiu do rádio, quando eu saí da Rádio Clube, a gente ia perder os contatos. Acabamos ficando mais amigos ainda. Perdemos agora recentemente o Silvio de Tarso, perdemos há 1 ou 2 anos o Peter Júnior, que também foi um grande companheiro na Rádio Clube, e temos ainda grandes amigos que estão por aí, estão dando aula em faculdade, que é o caso do Luiz Ichuk, temos outros amigos que fizemos depois, que é o caso do Fogaça Júnior, que está trabalhando numa assessoria no Senado. Eu hoje trabalho com política, já faz alguns anos, trabalhando na Assembleia, já trabalhei no Palácio do Governo,
coordenei uma equipe de 11 pessoas no Palácio do Governo fazendo o RPN, que era a Rede Paranaense de Notícias. Era um jornal que a gente produzia diariamente de 5 minutos e fazia uma distribuição para o estado inteiro, para aproximadamente 150 emissoras de rádio. E fizemos o Repórter uma segunda edição por conta própria. Como é o trabalho seu, que você faz hoje, que você faz por conta própria, a gente não conta com apoio publicitário algum, a gente fazia esse programa e distribuía para 300 emissoras de rádio. Uma boa parcela delas, pelo menos umas 50, usavam o programa. E a gente tem algumas amostras aí do programa. Era um programa que a gente fazia com estagiários da Faculdade de Jornalismo. E aí eu não sei até hoje por que exige-se tanto diploma de jornalista para você trabalhar em determinados locais, sendo que um locutor jamais precisa fazer uma faculdade de jornalismo. O jornalismo está no sangue da pessoa. É como ser um radialista. Quem disse que um pastor evangélico é um radialista? Ele não é um radialista, mas ele está lá, ele tem seu horário de rádio, mas ele paga por esse horário. Eu acho isso um absurdo, não concordo com isso. Eu acho que o radialista é aquele que tem que ser avaliado pelo sindicato dos radialistas, que é uma coisa que também não funciona, que se funcionasse eles já teriam chamado a gente para fazer um teste, para fazer uma avaliação, para dizer se a gente é bom ou é ruim, se pode ou não pode trabalhar, e não deixar muito picareta que tem por aí, ganhando dinheiro, mordendo o Estado, mordendo a prefeitura, mordendo empresário, para falar bem desses empresários e dessas pessoas, e não funciona assim. Então a minha história de rádio é mais ou menos essa aí. Era isso que eu tinha para te contar. Eu lembro muito assim que marcou assim na minha época de trabalho, do Peter Júnior, que eu já falei, do Algaci Túlio, Gilberto Ribeiro, Roberto Ascioli, o Luiz Vitiuk, o Marlos Augusto Melec, que é juiz federal, realizou o sonho da vida dele, era um bom radialista também, o Rodrigo Leite, muitos estagiários que viraram hoje apresentadores, que é o caso da Luciana Pombo, que está aqui em Curitiba também trabalhando em rádio novamente. Trabalhei com muitas pessoas que de estagiários se tornaram grandes apresentadores. A Adriane Werner, que foi trabalhar comigo em rádio, a Kátia Chagas, que virou jornalista de jornais, virou jornalista da prefeitura, trabalha na Assembleia. Ela trabalhava aqui na Assembleia com o deputado Durval Amaral e reclamava da dureza que era. Aí acabou indo trabalhar comigo na Rádio Clube também, se deu muito bem. Tem muita gente boa. O Paulo, eu não lembro o segundo nome dele, ele apresentava um programa chamado A Baiuca do Xiló. O Paulo trabalhou comigo na Rádio Eldorado. O Mauro Baruch, personalidade, esse Mauro Baruch, a Sônia Baruch, esposa dele. São muitos os apresentadores que passaram pela minha época. Ney Costa, que está lá em Ponta Grossa, também trabalhou comigo aqui em Curitiba. São muitos. O Silvio de Tarso, né, o irmão dele também trabalhou conosco aqui na Rádio Clube. São muitos, são inúmeros. Muita gente boa trabalhou comigo, o Luiz Carlos Martins, o Mário Celso Cunha, o JP. A gente vai esquecendo os nomes, mas são 30 anos quase, tem 28 anos que eu trabalho em rádio, quase 30 anos de profissão, e nesses 30 anos eu conheci gente do bem e gente do mal. Gente que vale a pena ser citada, que são esses que eu falei agora. Tem gente que eu esqueci porque não gosto muito de lembrar também, né? Tiveram passagens assim horríveis na minha vida. Tem pessoas muito boas que foram para a televisão, que é o caso do Nelson Boiago, que está na Rede Globo, o Armando de Carvalho, que voltou para a televisão depois de um período na Rádio Clube, o Christian, que desapareceu aqui, trabalhou um tempo apresentando um programa na Rádio Independência, tinha 2 programas lá com o seu Euclides Cardoso. Um era o Comando Geral e o outro era Abrindo o Jogo. O Christian se tornou um grande pintor de telas, foi morar em Itapuá. Ele tem uma história bonita de vida também. Repórteres são inúmeros, o Márcio Camargo, nossa, são muitos. Se for lembrar de todos eles, eu acho que eu passaria o dia inteiro falando o nome de radialistas importantes com quem eu trabalhei e com quem eu aprendi e continuo aprendendo até hoje, né? E eu destaco todo esse ensinamento que eu recebi ao seu Euclides Cardoso, que já faleceu também, mas que ensinou tudo o que eu sei, e se estivesse vivo estaria ensinando muito a muitas pessoas até hoje. O Paulo Chaves, que estava na Educativa, né, tem uma produtora de áudio, também uma pessoa fantástica,
do rádio. O Milton Júnior foi diretor lá do governo do estado, cuidou da radiodifusão, que também começou com uma função pequena. Ele era recepcionista de rádio, acabou virando operador de áudio, também virou um grande entendido em rádio comunicação. Ele sabe fazer o rádio empresarial, que é aquele conversar com o proprietário da rádio. Então fica até um pedido para os empresários: vamos começar a olhar para esse lado aí, resgatar os bons tempos do rádio, porque o rádio nunca morre. Eu assisti uma entrevista na televisão há algum tempo atrás, e do empresário que deu uma entrevista para o New York Times. Ele disse o seguinte: o jornal em papel vai desaparecer, o jornal digital jamais, e o rádio nunca. Nunca. O rádio nunca desaparece, porque o rádio ele se autotransforma. Ele começou sendo aquela história que você contava, de conversava sobre o acetato, depois se tornou o cartucho, que daí virou uma fita cassete de segundos, aí depois se tornou uma mídia digital, através do CD, depois passou para outra mídia, foi o DVD, e foi passando. Hoje você tem tudo no computador, e vai passar, vai evoluir. Então daqui a 30, 40, 50 anos, quando as pessoas puderem assistir isso digitalmente, nós não estaremos mais aqui, mas eles vão saber que existia esse tempo, o rádio pré-histórico, né? E hoje o rádio está tão atualizado. Uma pena que eles estão colocando crianças para brincar com coisa séria. A gente liga o rádio hoje, ouve pré-adolescentes ou pessoas que se acham adultas, mas que têm atitudes adolescentes, fazendo o rádio, que seria uma coisa tão séria, fazendo do rádio um aparelho para brincar. Filhinhos de papai que acham que o rádio é uma ferramenta para eles se divertirem, se locupletarem, e na verdade não é bem assim não. O rádio é um instrumento sério que merece respeito. E lembrando também na Rádio Eldorado, eu trabalhei com o Paulo César, da Baiuca do Xiló, e do Ali Chaim. Inclusive o Paulo César começava o programa antes, era 5 horas da manhã, depois vinha o Ali Chaim. E o Chaim tem uma história que é interessante dele. Ele chegou à época de férias e ele foi para a praia. E foi no final de semana, e aconteceu dele pisar em alguma coisa e deu uma infecção muito grande no pé dele. E eu tive que substituí-lo. Eu lembro até hoje que ele chegou lá e falou assim: Dona Ana Guignoni, eu preciso de alguém para me substituir, porque eu não posso vir apresentar o programa. Daí ele falou assim: ó, o Luiz te substitui. Ele me pôs sentado na frente dele. Falou: Luiz, você vai falar o seguinte: vem aí o Capa Preta. O Capa Preta vai falar agora com vocês aqui. Esclangue. E falava as gírias que ele utilizava no seu dia a dia. E eu tive que aprender essas gírias para fazer o programa igual ele fazia. Isso foi muito legal. Ele foi um grande mestre também no rádio, né? E estava aí até há pouco tempo. A Mara Cornel trabalhava também conosco na rádio. Estavam trabalhando lá na Rádio Educativa. Aliás, a Rádio Educativa do Paraná nunca dá certo, né? Parece que não evolui. Deveria ser um negócio mais aberto ao povo. Está aí essa rádio tocando música o dia inteiro, não tem informação. Deveria ser uma rádio educativa, passando instrução, passando informação, aberta para o povo falar, aberta para as pessoas discutirem. Ontem, que eu digo, em maio, né, quando nós gravamos essa entrevista, nós tivemos um episódio grande aqui na Assembleia Legislativa. Eu liguei o rádio hoje, poucas emissoras falando sobre o episódio. Um bate-boca entre dois parlamentares, sendo que um chamava o outro de vagabundo, de picareta, de não sei o quê. Mas as emissoras não divulgam. Se fosse no nosso tempo no Rádio AM, isso daí dava manchete. Hoje o pessoal ou se vende ou tem medo. E na Educativa deveria ser aberto para sair esse tipo de episódio. Deveriam transmitir todas as sessões de Câmara, sessões da Assembleia Legislativa, e deveriam transmitir também essas audiências públicas que são abertas ao povo em toda a cidade, não só na Assembleia, na Câmara, mas nos bairros também, para poder fazer, ou para que a população pudesse fazer as suas indicações. Eu vejo assim, primeiro passo, faz uns 5 ou 6 anos, eu fui procurado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores aqui em Curitiba, porque eu já tinha feito esse protesto contra o Sindicato dos Radialistas, porque eles descontam um dia do ano de trabalho do cidadão, você é obrigado a recolher, para você ser sindicalizado. E eu lembro que o senhor Euclides Cardoso me contou uma história. Ele foi o sindicalizado número 2, me parece, fundador do sindicato. Ele rasgou a carteirinha dele do sindicato, porque o sindicato não serve para nada.
O sindicato não age, o sindicato não tem pulso. E me parece estar 20, 30, 40 anos, sei lá quantos anos, na mão da mesma pessoa. Então, primeira coisa, eu acho que nós tínhamos que ter um sindicato que defendesse a gente. Segundo, para trabalhar em rádio, você tem que ser avaliado. Você não pode simplesmente chegar lá. Eu posso ser um louco que vou lá fazer uma lavagem cerebral no cidadão. Eu sou evangélico da igreja X. Quer dizer, eu compro o horário lá, dei R$5.000 por hora e vou fazer o programa. Eu não vejo futuro nisso. Eu acho que a primeira coisa tem que se resolver o problema do sindicato dos radialistas. Segundo, o sindicato das empresas de radiodifusão que funcionam, eles funcionam. E muito bem, são organizados. O nosso tinha que ser assim, tinha que ser organizado, tinha que ter reuniões, como é o sindicato dos jornalistas. Eu escrevo hoje como jornalista devido ao tempo de trabalho. Nunca me falaram absolutamente nada de não ter diploma. Por quê? Porque eu nunca interferi, nunca me denominei jornalista. Agora, eu não dou o direito de uma pessoa que nunca trabalhou em rádio, não passou o que a gente passou, que simplesmente chega lá, comprei um horário em rádio hoje, comecei a fazer rádio amanhã, ser chamado de radialista. Isso é desonrar. Um médico tem que fazer faculdade, um engenheiro também, um barbeiro não. Mas eu não posso pegar, simplesmente comprar uma tesoura e comprar uma navalha e amanhã chegar e me identificar como barbeiro, não é verdade? Bem isso. Eu acho que, primeiro, vamos regularizar a questão do sindicato dos radialistas. Segundo, eu acho que se os próprios patrões eles tiverem essa consciência, eles vão começar a dosar, porque as rádios estão caindo no ridículo. Rádios como a Rádio Atalaia. O que foi a Rádio Atalaia para a história de Curitiba, né? A B2 foi vendida. A Rádio Paraná hoje está na mão da Igreja Católica também. A B2, que era uma rádio, que era uma potência de várias frequências. Eu lembro que eu recebia, no meu programa, cartas de pessoas que me ouviam no Japão. Eles mandavam iene dentro do envelope, mandavam cédulas. Gente mandava carta da Austrália, porque não existia internet, então eles ouviam nas ondas curtas. Eles mandavam. Então, quer dizer, a gente era respeitado. Então a gente falava aqui, dava uma notícia hoje, por exemplo, caiu o avião X. A pessoa que estava lá em Tóquio pegava e comentava com a gente: aqui caiu no avião Y, e aconteceu isso, isso e isso, como é que foi o resgate aí? E a gente trocava essa figurinha com eles, né? Então tem que regulamentar, regularizar, e a gente tem que ter essa ação. Quanto a essa declaração do ministro Paulo Bernardo, que ele deu há pouco, eu acho que ele está de olho aberto, principalmente porque ele tem recebido muitos apelos com relação às rádios comunitárias, que eu acho que é positivo. Rádio comunitária tem que existir sim, mas rádio comunitária tem que ter um polo de atuação, que é aquela medida certinha, tem que ter quem fiscalize, tem que fazer um negócio sério, correto, para evitar a picaretagem que está acontecendo na rádio comercial. E a rádio comercial, sim, essa tem que funcionar dessa forma. Eu morei um período na Bahia, no interior da Bahia. Lá são 2 rádios comunitárias. As rádios comunitárias cobrem uma cidade de 70 mil habitantes. Então, quer dizer, quem fiscaliza? Ninguém. É preciso ter essa fiscalização. E quando tiver essa fiscalização em todos os setores, começando pelo locutor que vos fala, até o diretor que o admite, a coisa vai mudar. E tem que fiscalizar também o funcionamento dessas emissoras. E proibir, eu sou favorável a proibir a venda de espaço comercial durante o dia, porque não é possível. A rádio precisa sobreviver vendo o horário da madrugada, então. Ouve quem quer. Agora, durante o dia, o rádio tem um companheiro, né? Aquele que está com você na hora que você vai tomar banho, na hora que você está fazendo comida, na hora que você está fazendo qualquer coisa, andando de carro. Agora de madrugada, ouve quem quer. Aí eu não vejo problema, não. Eu vejo pelo meu dia a dia trabalhando com um deputado na Assembleia. Aqui, hoje, a gente produz leis na Assembleia, fiscaliza governo. Essa é a função do deputado. A função do deputado não é ficar dando cadeira de roda. A função do deputado não é pagar passagem, dar dentadura, como era antigamente.
E a função do radialista é passar essa informação. O deputado X fez um projeto de lei autorizando ou solicitando a criação de uma escola no distrito tal, no município Y. Essa é a função social dele. E a minha função social é divulgar que ele fez isso. Por quê? Para que aquela pessoa que está ouvindo o rádio lá na outra ponta, ela possa chegar para esse deputado: deputado, eu recebi uma informação que o senhor havia feito a solicitação da escola tal. Como está isso? Ele também vai cobrar. Quando ele for cobrado, ele vai cobrar na outra ponta. Vai cobrar lá da Secretaria de Educação. E essa, para mim, seria uma das funções que deveria ser executada. Eu tenho dito sempre assim, e quando apresento o programa Os Repórteres, que volta agora em breve, a gente está fazendo uma nova versão, é que o rádio é a verdadeira voz do Brasil. Criticam tanto a Voz do Brasil, e é o único programa informativo que não é tendencioso. Se você prestar atenção, ele não é tendencioso. Por quê? Ele abre espaço para todos os partidos. Fale bem, fale mal, fale mal do presidente do Congresso, fale mal, ele põe. Então, essa é a verdadeira Voz do Brasil. E eu acho que esse é o sentido educativo das coisas. Um sentido criativo. Eu acho que a gente precisa transformar o rádio não só para passar a informação, mas fazer o retrato fiel do que aconteceu. Não adianta de repente porque você tem birra do prefeito, você dizer que no cruzamento ali, na esquina, falta um semáforo e teve um atropelamento porque o prefeito não pôs o semáforo. Isso não é certo. O que você tem que dizer? Você tem que dizer no rádio o seguinte: que seria a hora de se instalar. Nós tivemos um grande companheiro que trabalhava na prefeitura, trabalhou muito tempo em rádio, agora me foge o nome dele. Ele era descendente de poloneses, trabalhava lá. Está inclusive no site o nome dele. Ele foi meu correspondente na Rádio Clube. Ele era... Não, Ulisses foi também, trabalhou comigo. Um senhor já de idade, ele já faleceu, um polonês também. Bom, enfim, eu quando entrava no ar falava qualquer coisa relativa à prefeitura. A prefeitura de Curitiba precisa resolver o problema do semáforo tal que está apagado. Ele imediatamente entrava no ar, falava assim: Luiz, qual o endereço? O endereço é tal, assim, assim, assado. Estamos providenciando. Ligavam para o tal de CTA, o CTA ia lá, arrumava, tal, na hora. Sanepar, a mesma coisa acontecia. Então, esse é o serviço, de prestar esse serviço à comunidade de uma forma mais ágil, né? Hoje eles usam muito o tal do SMS, Facebook, para mandar esse tipo de mensagem. No nosso tempo era no tempo do telefone, no tempo do rádio, né? As pessoas que vinham na rádio, você lembra que faziam fila na rádio para vir entregar cartinha para a gente? O rádio foi veículo de comunicação de presidiário. As famílias mandavam, avisando a você que aqui está tudo certo. Foi veículo de informação de quem chegava de viagem. Ô mãe, estou chegando na rodoviária amanhã às 10 horas da manhã, vai me buscar. Eles faziam isso. Isso era muito legal. Eu acho que esse é o serviço do rádio. Não só ele tem que ser educativo e informativo. Isso tem que acontecer no nosso dia a dia. Por isso que eu continuo afirmando sempre, e vou continuar dizendo o resto da minha vida: o rádio é a verdadeira voz do Brasil e nada muda. Para os estudantes a mensagem é interessante. Eu tive uma estagiária no tempo que eu coordenava o rádio no Palácio, chamada Camila Franklin. Família tradicional de Curitiba, família decente. E ela um dia apareceu no Palácio me pedindo estágio. E ela era aluna de jornalismo da Unicamp. E ela me convenceu da seguinte forma: falou assim, ó, eu tenho paixão pelo rádio e quero trabalhar em rádio. O que eu pedia para ela fazer, o que os outros que estavam lá 5, 6 meses faziam em 1 hora, ela fazia em 5 minutos. Então, é uma pessoa que se dedicou e gostava. Então, se a pessoa gosta do rádio, ela se aperfeiçoa em rádio. Mas o rádio de verdade, o rádio verdadeiro, não esse rádiozinho de fofoquinha, de ler noticiazinha de artista. Isso não é informação. A informação é aquela o trânsito está complicado aqui, siga por aqui, dê a solução.
a notícia do surto de dengue em tal lugar, vamos falar com o secretário, o secretário não pode, fala com o assessor do secretário, o assessor não pode, fala com o assessor do assessor, mas dê uma resposta à população. Então as pessoas se dediquem a esse tipo de aperfeiçoamento, que o rádio não vai acabar jamais, vai continuar sempre, mesmo em outras mídias, ele vai continuar. Se você não pode ouvir, eu costumo ouvir algumas rádios da Austrália, pela internet, para ouvir, saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, principalmente quando tem corrida de Fórmula 1, você quer saber de alguma coisa, você ouve aquelas rádios de lá, você está tranquilo. Antigamente a gente ouvia no onda curta, hoje não dá mais, né? Nem tem mais aqueles rádio Transglobe para a gente comprar, né? Que antigamente ainda tinha. Então, se você gosta de rádio, prossiga, porque o rádio é um excelente veículo, melhor veículo, mais completo. Todo bom radialista será um excelente profissional, um excelente jornalista, um excelente profissional de TV, mas nem todo bom jornalista se torna um bom radialista e um bom profissional de TV, e vice-versa. Então o rádio é o veículo mais completo. Você tem que escrever, saber falar e saber português, que é o principal. Se não souber, melhor mudar de profissão. É isso.